Caramba, eu ia te perguntar agora sobre quais são as principais diferenças e semelhanças que você observa entre os ecossistemas empreendedores, né, em diferentes países. Então, em outubro eu devo ir ao México para um programa de aceleração. Eu notei que o Chile ele é muito parecido com o Brasil, né, em oportunidades, o Desafios. desafios, né, é muito parecido. Então, naturalmente, a gente vê, por exemplo, startups que, eu quero expandir a minha operação do Brasil, vai para Chile, Colômbia, Argentina e México, né. Então são os 3, 4 países aqui da América Latina, 5 países da América Latina que normalmente correspondem a uma parte significativa do mercado e por aí vai. Oportunidades, desafios e as similaridades. Então, eu queria que você trouxesse, tipo, uma perspectiva sua, né, de quais são hoje as semelhanças, e os oportunidades e desafios que você vê economicamente falando, quando no olhar do investidor e do micro e pequeno empreendedor. Se a gente olhar para questões macroeconômicas, a nação mais parecida com o Brasil na América Latina, obviamente, é o México. Não tem nenhuma que chega. Se a gente for olhar para outra que remotamente chega perto, é a Colômbia. A Argentina, com todo o respeito e carinho que eu tenho pelo país, vive um momento muito desafiante em termos socioeconômicos. E isso impacta diretamente na qualidade do ecossistema, tanto da economia tradicional quanto da economia inovadora. Apesar de que aquela que provavelmente, a gente está falando que o Kayak é hoje a startup de maior valor de mercado na América Latina, mas se a gente voltar alguns anos atrás e olhar para para empresas gerais, colocando as startups juntas, provavelmente a Decolar, desculpa, não, falei besteira, o Mercado Livre é a maior, é uma empresa já não Base mais startup, mas é tecnológica, a melhor, é o maior case de sucesso de uma startup aqui na América Latina como um todo, e a gente está falando de uma startup argentina. E tem outros casos, como a Despegar, a Decolar.com e outros casos muito bem-sucedidos de uma geração anterior de startups que vieram da Argentina. Mas nesse momento, o mercado argentino e chileno são muito menores do que o mercado, são menores que o mercado colombiano, em termos correntes, atuais, de capital disponível, de oportunidades disponíveis, e mesmo a Colômbia não se compara ao México, ao Brasil, em termos de porte e desenvolvimento. A gente tem uma economia maior e mais pujante que o México, a gente tem indicadores socioeconômicos muito parecidos entre os dois países, a gente tem uma questão muito séria que a sociedade, ela fica evidente quando você compara o Brasil com outros países. Quando a gente está aqui imerso nessa realidade, que é a realidade da corrupção e da violência, a gente tende a achar que isso é meio normal, mas a gente não vive num país normal nesses dois níveis. Mas o México também enfrenta desafios muito sérios com narcotráfico, mais sérios que os nossos, inclusive, nessa particularidade específica. Mas então as duas nações são muito parecidas. O que desequilibra a balança a favor do México um pouquinho é a proximidade com os Estados Unidos e um arcabouço legal que é mais favorável, mais receptivo ao investimento estrangeiro. Então tem muito desproporcionalmente mais capital americano no México do que no Brasil. E isso desequilibra um pouco a balança. O Brasil também não é tão aberto assim à China, então a China está muito mais presente na Argentina do que no Brasil, proporcionalmente falando, né? Isso é algo que a gente precisa acordar rápido. Os nossos governantes precisam acordar rápido. Nós já estamos dormindo há muito tempo nesse ponto e o Brasil tem se tornado, nesse momento em que a gente está falando, o Brasil está um destino pouco atraente para o capital internacional. E isso faz diferença. Os fluxos globais de capital são importantes para o desenvolvimento de uma economia nacional. A economia brasileira não está num momento muito atraente. Vamos esperar que nossas lideranças se iluminem nesse sentido para poder se abrir mais e atrair mais esse tipo de capital, porque isso faz diferença a longo prazo para o crescimento ecossistemático, faz uma diferença muito grande a longo prazo. Mas então a gente falou de desafios. O nosso grande desafio, além de todas as questões socioeconômicas, etc., a expressão que eu vou usar é muito forte e não é apropriada, mas esse isolamento que o Brasil tem em relação ao resto do mundo. Todas as outras economias da América do Sul, aí eu não estou pondo o México, mas todas as outras economias da América do Sul são extremamente integradas entre si. Então, uma empresa
Uma startup é uma empresa tradicional, pequena, razoavelmente bem-sucedida na Argentina ou no México, provavelmente já está presente no outro país. Os argentinos já estão no Uruguai, já estão no México, às vezes estão no Paraguai, às vezes estão lá na Colômbia, já estão lançando os tentáculos para outros países, enquanto que no Brasil não. Isso é uma herança do nosso idioma, do tamanho do nosso mercado, mas também de uma mentalidade ancestral de que a gente se basta, né? A gente não é tão aberto assim para o resto do mundo, né? E quando a gente fala em se abrir para o resto do mundo, 99% das conversas são sobre exportação e importação, não são sobre expansão internacional propriamente dita, né? De novo, as startups saem na frente e as mais bem-sucedidas já nascem com essa visão de vou para vários outros países, aqui da América do Sul, aqui da América Latina. O setor financeiro, que tem muito estoque de capital para investir, faz isso também, mas isso você vai para a Argentina, você vai para o Chile, você vai para a Colômbia, você vai para o México, é uma consequência natural do processo de crescimento, enquanto para a gente não. A gente é mais ensimesmado, a gente é mais voltado para dentro. Isso eu acho que é um desafio muito sério, até porque para quem é investidor de early stage, né, a gente investe no early stage muitas vezes sem perceber isso. A gente investe no early stage e as perspectivas de exit são muito remotas e muito lá adiante. A empresa precisa crescer muito para compensar os valuations iniciais ou até os valuation caps dos contratos de mútuo. As empresas precisam crescer muito. E uma das fontes desse crescimento, principalmente para empresas digitais, né, é a expansão internacional local. Mercosul, América do Sul, e isso não está na agenda da maior parte dos empreendedores, algo que me preocupa e me entristece muito, deveria estar mais. Legal. Esse foi o meu sentimento quando eu comecei a conversar com outros empreendedores latinos, porque nos grupos a gente vê poucos brasileiros, mesmo argentino, chileno, mexicano pra caramba, a participação deles é notória.